Querido, eu não sei da maneira que você chegou aqui, não sei da forma, da maneira que você chegou aqui, e também não sei a semana, os meses que você tem passado. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, extremamente tranquila e convicta em algumas coisas. Eu não tenho passado meses bons, dias bons, tenho passado bastante, aleluias, bastante lutas, mas tenho tido bastante vitórias. Aleluias. E como o Bruno falou, o Senhor não mentiu para nós. Ele não nos enganou. Ele disse, sei, no mundo tu vai ter aflição, mas nós devemos ter bom ânimo, porque se ele passou, você vai passar também. Querido, eu quero dizer que nessa noite para ti que eu vou trazer uma palavra que talvez não vai te alegrar, não vai te animar, vai até fazer com que você venha ficar irritadíssimo, né? Mas eu estava ali atrás orando ao Senhor, e primeiro eu comecei orando, depois eu deitei no chão e comecei a chorar. Aí o Senhor falou assim, Pablo, cara, tu tens duas opções na vida. Tu podes querer alegrar o homem, tu podes querer alegrar, trazer ânimo, massagear ego de pessoas, ou tu podes verdadeiramente fazer a minha vontade e pregar a minha palavra como ela é, na íntegra. Ou tu escolhe. Porque eu tinha preparado tantas coisas boas assim, eu disse, poxa, Senhor, eu vou falar sobre isso, sobre fé, sobre batismo com o Espírito Santo, eu tinha tantas coisas lindas, mas a gente tem. E a gente esquece, como o Bruno falou, que meu querido, ele foi lá para trás, né? Falou que a gente esquece que Ele é Senhor, né? Ele é Senhor, é Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que destina, é Ele que fala. Meu querido, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo de número 1, versículo de número 19. Agora que eu vou ver se os irmãos são bons de Bíblia, né? Porque Esther não é um livro comum, né? De se ler todo dia. Aí os irmãos vão dar aquela procurada básica. Vão perguntar, será que é no novo, se é no velho? Ó. É. Amém, queridos? Só vamos fechar o olho um pouquinho, nós vamos orar. Eu posso pedir uma coisa para vocês, para todos vocês que estão aqui, me dá só um pouquinho da tua atenção, só um pouquinho. Só, eu não sei se é 10, 15 minutos, mas por favor, vocês que estão aqui nessa noite aqui, não por mim, como a pastora Fabiana falou, não é por mim, meu amado, não é por mim, não tem nada a ver comigo, mas que você está na casa do Pai. Aleluia, não é por mim, por favor, não é por mim, mas você está na casa do Pai. Então, 5, 10 minutos que foram, eu prometo, eu não vou falar muito, mas por favor, você, aleluia, tenha reverência na casa do Pai. Fecha o teu olho, vamos orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse privilégio, por esta oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, aqui na tua casa, Pai. Pai, eu reconheço, Pai, que é a tua misericórdia, eu reconheço que é a tua bondade, Pai, e também reconheço que eu não tenho e que eu não posso, Pai, mas sei que através de ti, eu posso. Eu sei, Senhor, que eu não tenho força, mas através de ti, Senhor, eu tenho força, eu consigo, nós conseguimos, Pai. Papai querido, Senhor, nessa noite eu quero repreender todo o mal, toda fúria, toda sagacidade, todo espírito contrário, Pai, toda nuvem negra, Pai, toda potestade que há no ar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que quer impedir, tudo aquilo que quer barrar, Pai, que quer prender, tudo aquilo, Senhor, que vem contra os teus filhos, contra a tua noiva, Pai. A tua palavra é bem clara e explícita, Pai. Diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a tua igreja, Pai. Nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos os teus filhos, ó Pai. Pai, que o Senhor possa, que o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, o Consolador amado, Pai, aleluia, possa estar aqui, Pai, convencendo, Pai, porque eu tenho plena convicção, Pai, que não é por força e nem muito menos por violência, Pai, mas é o teu Espírito, Pai, que convence, Pai. Ai, Espírito Santo, tu és bem-vindo a essa reunião. Espírito Santo, tu podes convencer os corações, tu podes sensibilizar os corações. A tua palavra diz que um coração aquebrantado e contrito o Senhor não rejeita, Papai querido. Que o Senhor, que o teu Espírito, ele
possa nos envolver, Paizinho querido, e que nós possamos, acima de tudo, Pai, compreender a Tua vontade nesse local, nesses últimos dias, o Teu propósito, Pai, que o Senhor tem para conosco, Pai, não aquilo que achamos, Paizinho, não aquilo que pensamos, e nem muito menos aquilo que desejamos, Pai, mas aquilo que é Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, Pai, aquilo que é o Teu propósito, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Acharam? Esther, no capítulo de número 1, e versículo de número 19, fala assim, ó: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se na lei dos persas e medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei, Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Amém, queridos? Eu fiquei preocupado em falar essa palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas que conhecem e leem frequentemente a Bíblia, mas tem outras que, né, algumas pessoas já conhecem essa passagem de cor e salteado, mas muitos, né? Então eu vou procurar bem rapidinho falar a respeito do que, eu também não podia ler esse texto todinho para não tomar o tempo dos irmãos. Mas esse texto, ele fala de um rei chamado Assuero, que eu acabei de ler ali, e ele faz uma festa. Ele faz uma festa de 180 dias. Poxa, que festão, né? 180 dias. O intuito dessa festa, meu querido irmão, Igreja do Senhor, ele quer mostrar a sua grandeza, ele quer mostrar a sua glória, a sua majestade, o seu reino. Ele faz essa festa. São 180 dias, a Bíblia fala. Passa os 180 dias, ele faz mais 7 dias de festa. Poxa, que coisa maravilhosa, pensou, né? Mais 7 dias de festa. E nesses 7 dias de festas, ele convida uma rainha, a sua rainha, de nome Vaste. É isso? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. É muita informação. De nome Vaste, para entrar na presença dos seus servos e mostrar aos seus príncipes a sua formosura, a sua beleza, os seus encantamentos, tudo que era de mais belo. Só que tem um porém, pastor Paulo. Vaste se recusa. E talvez você pense, poxa, o Pablo vai contar a história aqui. Querido, eu não vou contar a história para vocês. Eu vou contar mais pura realidade, porque a Bíblia ela é viva. A Bíblia ela fala muito a respeito da nossa vida. E aqui eu pude ver que ele faz 2 convites. O primeiro convite ele faz para príncipes servos. São 180 dias de festas. O segundo convite ele faz para todo o povo. São 7 dias. E eu pude ver aqui claramente, queridos, que nesse texto não está falando nada mais, nada menos que a igreja. Porque todas as vezes que fala de mulher, está falando de igreja. E Vaste, eu vou procurar entender o significado de Vaste. Vaste significa uma linda mulher. E eu comecei a pensar, meu Deus, uma linda mulher. Mas se mulher simboliza a igreja, que igreja é essa? Aleluia, que igreja é essa? Aí eu pude entender que era uma igreja de aparência, uma igreja sem eficácia, uma igreja semelhante à igreja de Laodiceia. Coloca para mim lá, querido, Apocalipse no capítulo 3 e versículo de número 15. Querido, não perca o raciocínio. Aleluias. Quem é a igreja? A igreja, na Bíblia, muitas vezes é a figura de uma mulher. E a igreja somos nós. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Amados, eu fico perplexo com essa palavra, porque muitas vezes nem é para vocês, às vezes nós pensamos, aleluia, que Deus não nos conhece, que Deus não nos vê, que Deus não sabe o que nós fizemos no dia a dia, a forma que caminhamos, as palavras que saem da nossa boca, a forma que nós agimos. A gente pensa na nossa leiga ignorância, na nossa pequenez, que Deus não nos conhece. Mas o Senhor fala aqui nessa noite assim, ó, não o Pablo, nem o pastor Fred, nem ninguém mais, mas eu, o Senhor, eu sei das tuas obras. E ele fala assim mais, eu sei que tu não és frio e nem quente. É o cara que está em cima do muro. Beleza. Que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, um pouquinho mais para cima,
és morno. Tá difícil de acompanhar aqui. Em cima. És morno e nem és morno e nem és frio, nem quente, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo e de nada me falta. E não sabes que és nu, desgraçado, miserável, pobre, cego. Um pouquinho para cima. Aconselho-te, eu vou na minha Bíblia aqui mesmo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e para que não pareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ali, o que o Bruno falou, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, sê pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei com ele, e cearei com ele, e ele comigo. Eu observei, meus amados irmãos, igreja do Senhor, porque eu estou falando para a igreja do Senhor, que a VAST é essa igreja, é a igreja de aparência, é a igreja que, eu quero ser bem eu mesmo, né? Não quero ficar formatando coisa aqui, é a igreja que você olha, que nós olhamos por fora, pastor Fred, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, olha que espetáculo, mas nós esquecemos, aleluia, que Deus ele não olha como o homem olha, Ricardo. Deus nunca olhou e nunca vai olhar, porque Deus olha para o interior. Por isso que eu glorifico e exalto a Deus. Por isso que você deve glorificar e exaltar a Deus. Porque se Deus olhasse como o homem olha, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos condenados, né, meu amado Ivanor? Nós já estaríamos presos, já seríamos julgados, condenados e presos. Mas Deus olha, aleluia, com o olho de raio-x. Ele olha aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Deus ele dá a cada um, ele sonda, ele esquadrinha, examina o coração de cada um para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, ele conhece lá dentro. E essa igreja é uma igreja de aparência, é uma igreja bela, é uma igreja formosa, é uma igreja linda. Aleluia. Mas ela é uma igreja vazia. Meu Deus, eu não queria falar essas coisas. Meu Deus, queridos, eu não queria, mas eu preciso falar. É uma igreja de aparência, é uma igreja que não tem eficácia, é uma igreja que não vai surtir efeito, ela não vai tocar ninguém, ela não vai movimentar nada, ela não vai mexer nada, ela não vai contagiar ninguém, ela não vai influenciar ninguém. Porque como a gente diz, a gente só pode influenciar naquilo que a gente é. Eu só posso dar o que eu... Aleluia. Por isso que eu digo, Deus, eu quero muito menos pregar e muito mais viver. Porque pregar, às vezes é fácil, mas o viver é a coisa mais difícil. E é aí que eu digo para todos que andam comigo, aí está o poder da palavra. Aí está o poder da palavra. E essa igreja, ela é uma igreja que encanta, ela é uma igreja que seduz a muitos, mas é uma igreja que não muda nada. É uma igreja que ela não mexe com o interior. Ah, Bruno está lá atrás, mas o Bruno falou uma grande realidade. Aleluia. Se prega-se muitas coisas hoje, mas coisas que vêm a favor da alma, a favor do que se vive, a favor do que está se vendo lá fora, querido. Mas não se fala de renúncia, não se fala em realmente ser filho e de ser corrigido, e de realmente ter o Senhor como Senhor. Porque é muito fácil, meu querido. Eu falo de mim, estou falando para mim, meus amados. Primeiro para mim, eu estou apanhando aqui que nem... Aleluia. É muito fácil cantarmos, é muito fácil falarmos, mas quando a gente vai para a prática, ai, dói tanto, é tão difícil, é tão complicado. Essa igreja é uma igreja estereótipa, é uma igreja que é uma igreja vazia, é uma igreja, como a pastora Fabiane pregou, não no domingo agora, mas no outro domingo, é as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, todas elas iguais, todas elas bonitas, aparentemente, para o homem, porque eu volto a dizer, Deus conhece. E na hora H, as loucas, elas, vão comprar azeite. Coisas que não se compram, meu amado. Não dá para comprar a presença de Deus. Dá ou não dá, igreja?
não se compra a presença de Deus, não se compra batismo com o Espírito Santo, não se compra revelação, não se compra profecia, não se vende palavra. Isso não se encontra em feira. Aleluia. Isso se encontra na intimidade com o Pai, no relacionamento com o Pai. Aleluia. Numa vida de oração, numa vida de comunhão, numa vida de renúncia. Stei, calapria, supri, andai. Essa é a igreja, querido. Essa igreja ela não vai fazer nada, ela não vai produzir nada. Porque essa igreja é vento. E como todo vento passa, essa igreja vai passar. Mas existe uma igreja, aleluia, que vai permanecer. Apresentou que é a igreja do Senhor, que é a igreja viva, aleluia. E vasto significa isso. E eu pude entender, queridos, eu não estou aqui dizendo que vocês estão assim, não é isso. Eu pude entender que nós podemos escolher, nós temos a livre escolha de ser Vasti ou de ser Esther. A Esther, ela é semelhante a Vasti, porque são duas mulheres, mas a atitude da Esther é diferente. O nome Esther, que quer dizer Radassa, também significa uma árvore pequena, é um símbolo das coisas belas e agradáveis. Esther significa a igreja viva. Esther significa a igreja prudente. A igreja que o noivo vem, ela tinha azeite. A igreja que tinha unção. A igreja que tinha presença de Deus. A igreja que, eu até anotei aqui, meu Deus, a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, coloca ali. Olha o contraste das igrejas. Faz favor, querido, coloca ali para mim, Apocalipse 3 e 8. Vamos ver se é isso mesmo. 3 e 8. A mesma coisa. Eu sei as tuas obras. Deus nos conhece, meus amados. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Amém, queridos? Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Aquilo que o Senhor te deu, meu amado. Por isso que eu digo, nós não precisamos batalhar, berrar, gritar, espernear. Não precisamos, queridos. Aquilo que é teu, ninguém bota a mão. O que o Senhor te deu, ninguém bota a mão, ninguém te tira. A porta que Ele abriu é tua. Aleluia. Diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. O 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem filhos, e filhas, mas estão mentindo, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E o mais maravilhoso, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Duas igrejas, duas mulheres, duas posturas diferentes, semelhantes na aparência, mas na atitude diferente, queridos. São duas, e eu fiquei pensando assim, Deus, falar novamente o que foi falado. Eu tenho me questionado muito em relação a Deus. Eu estive em Timbó e fui ministrar lá, eu acho que até comentei com o pastor Paulo, fui lá levar a mesma palavra que ele foi levar no outro dia. Eu digo, Deus, mas que coincidência, mas não é coincidência, é cristoincidência, porque eu comecei a entender assim, Deus, Ele não vai mudar, jamais mudou. A palavra, se o espírito que está no Paulo é o mesmo que o meu, eu vou falar a mesma coisa que ele, de forma diferente, mas tem que ser igual na palavra. Ou seja, assim, eu entendi assim, aí eu conversei com uma senhora que estava lá, a dona Vera, assim, meu Deus, Pablo, como é que pode? Tu veio aqui, tu não sabia de nada, tu falou a mesma palavra que o pastor Paulo pregou, só que de forma diferente. Eu disse, pode ser a mesma palavra, o Paulo pode ser diferente de mim, mas o Espírito que habita nele é o mesmo que habita em mim. A visão que ele tem é a mesma que eu tenho. Eu disse, e Deus, aí eu entendi assim, Deus, ele sempre vai falar a mesma coisa, até que nós o quê? Entendamos, compreendamos e nos posicionamos e vamos fazer aquilo que o Senhor quer, e aí ele vai para outra etapa. Sim ou não, igreja? Deus sempre vai falar a mesma coisa. A pastora Fabiane fala assim, aquilo que a gente não passa na vida, a prova que a gente não passa, ela vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Porque Deus é que nos conhece. Deus é que sabe de nós. Nós achamos, nós pensamos, querido,
E eu entendi, eu também observei ali que Esther, ela não tinha pai e nem mãe. Ela era adotiva. Isso fala da igreja. Eu comecei a pensar, o que quer dizer isso? Isso fala da igreja que não tem laços com as coisas aqui da terra, querido. Ela tem contato direto com o pai. O pai dela, apesar dela não ter pai, humanamente falando, o pai dela era do céu, querido. O pai dela era eterno. E essa Esther, me perdoe, a Esther, ela é escolhida para entrar na presença do rei. Só que ela começa a fazer coisas maravilhosas. De tanta humildade, tanta simplicidade, tanto temor de Deus, ela começa a fazer coisas que começam a chamar a nossa atenção. Primeira coisa que ela faz, ela não vai de qualquer maneira, ela não vai de qualquer forma, querido. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas a Bíblia diz que ela fica, meu Deus, acho que é 1 ano, se não me falha a memória, só se purificando. Sim, eu acho que é 12 meses, se não me falha a memória. É isso, André? 12 meses? Aí mais 12 meses, queridos, um processo fora do comum para se purificar. Para quê? Para chegar na presença do rei. E o que é melhor, por que ela vai chegar na presença do rei? Para requerer algo que é dela? Não. Ela vai chegar na presença do rei para salvar o seu povo. Isso tem tudo a ver com a igreja, né? Isso tem tudo a ver conosco. Aleluia. Isso tem tudo a ver realmente com o evangelho. De não fazermos a nossa vontade. De não, eu primeiro o que eu quero. Não. Ela vai, ela se submete, ela é escolhida primeiramente, ela se submete à vontade de Deus, ela entende o propósito, o tempo certinho, e ela começa a se posicionar. Ai, que mulher, que igreja fascinante, meus amados. A fidelidade dela, o cuidado dela, ouve tudo que os eunucos falam, olha, faz isso, faz aquilo, a obediência, o entendimento, a postura dela. E ela estava arriscando a vida dela. Mas ela pega, meus amados, ela entende e vivencia aquilo aí na íntegra. Ela começa a fazer tudo conforme a vontade de Deus para a vida dela, e todas as orientações que ela tem do eunuco ali, ela vai fazendo. E que coisa linda, meus amados. E ela, no momento de urgência ali, no momento de luta, de prova, de vida ou morte, ela tem a oportunidade de sair fora. Ela tem a oportunidade de voltar para trás. Mas ela entende que é muito mais valioso morrer pelos outros, pela causa dos outros, de que guardar a vida dela. Então ela faz o seguinte, ela se arrisca, mas ela não se arrisca de qualquer maneira, pastora. Ela pega, promove um jejum, ela faz o processo de santificação e ela vai até a presença do rei. E queridos, para ir naquela época na presença do rei não era qualquer um. E não podia ser qualquer hora, qualquer instante. Sim ou não, igreja? Vocês estão entendendo? Não era qualquer um, não era qualquer instante. E se não fosse chamada? Mas ela fez tudo certinho, bonitinho. E ela se apresenta ao rei. O rei Assuero. Que nesse caso nós estamos falando de Deus. E o rei Assuero faz o quê? Se ele levanta o cetro, Paulo, está aprovado? Se abaixa, está desaprovado? Não me recordo. Mas é um gesto assim. Ele recebe aquela mulher. Não só recebe aquela mulher. Agora eu começo a entender as coisas aqui. Mas como tem ela como esposa. Querido, observa uma coisa, que coisa interessante, né? Como Deus é, né? Aquela que era desprezada, aquela que para o mundo talvez não tinha valor, né? Sem pai, sem mãe. Ela vai, faz tudo certinho e vem. O pai recebe ela. Aquela que é formosa, bonita. Por que não dizer orgulhosa? A Bíblia não fala, mas eu quero o que era orgulhosa? O rei chamou, pediu para ela, disse, não vou agora. Fez festa para as mulheres dela, ela fez festa. Mas para ir na festa do rei, ela não quis ir. Mas ela vai lá. Esther vai lá e se apresenta, e o rei recebe. Sabe o que é o melhor dessa história toda? Que quando o rei recebe, irmão Emerson, é coisa gloriosa. O rei fala assim para ela assim, o que tu queres? E o rei tinha todo o poder. O rei tinha tudo. E o rei ainda tem tudo. Ele não mudou. Aleluias. O que tu vem fazer aqui nessa noite? O que tu tanto pede? Por que o teu coração anda tão triste? O que tem te feito? Eu sempre digo e sempre vou dizer,
a coisa que mais me deixa triste nessa vida é ver pessoas com os olhos que não brilham, pessoas com os olhos perdidos, pessoas que estão... E eu estava hoje à tarde, eu tirei um tempo só para mim, Deus, assim, minha esposa descansou, dormiu, as crianças dormindo, um aqui, outro lá, e eu digo, Deus, vou ficar aqui só orando e buscando a tua face. Aí o Senhor começou a mostrar o desespero de pessoas desesperadas, com sede, com desejo, com vontade, indo de lá para cá, buscando resposta, buscando profecia, buscando profeta. Querido, você não precisa buscar nada disso. Você precisa ir à direção do Rei. Aleluias. Não são homens que vão nos levar para lá. Não sou eu que vou te levar para lá. Aleluias. Eu estou me esforçando, eu quero ser um abençoador, eu quero ser um condutor, eu quero ser um canal. Me esforço muito para fazer isso. Mas eu tenho plena consciência, porque eu também quero ir para lá. Eu também quero chegar lá. Eu também estou caminhando com vocês. Aleluias. E também estou me esforçando para fazer igual essa moça aí, essa Esther, de me purificar, de reconhecer a minha indignidade, o meu imerecimento, que eu não sou nada, aquela coisa toda que vocês bem sabem. Mas quando a gente vai para a presença do Rei, meu amado irmão, do Rei, do Pai, do Deus, daquele que tem todo o poder, aleluia, independentemente de qualquer coisa, independentemente do que digam, como muitos já disseram, ei, para com esse negócio, para, tu está perdendo teu domingo, por que tu vai lá? Para, não vai acontecer nada, é só mais um culto, é só mais uma palavra, é só mais um dia, é só mais uma mensagem, é só o Pablo falando, é só o Fred falando, é só o fulano cantando. Amados, é assim que as pessoas falam. Aleluia, é assim que muitos fazem. Mas eu já ouvi tantas vezes a voz desse Rei, já fui tantas vezes para esse Deus, e alcancei tantas coisas, e pessoas que estão aqui também alcançaram, a Grazi foi uma delas, Ricardo foi um deles, e muitos que estão aqui eu alcancei, o Aelso já está alcançando, já está palpando, o pastor Paulo, todos que aqui estão, querido. Então esse Rei, meu amado, ele não muda. Então esse Rei realmente ele tem poder. Então esse Rei, quando a gente faz as coisas certinhas e se aproxima dele, Ivanor, embora as pessoas nos julguem, nos prejulguem e falam um monte de coisa de nós, mas nós temos que fazer que nem Pedro. Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Pedro fez o quê? Senhor, se és tu mesmo, faz isso nessa noite, querido. Senhor, se és tu que está falando dessa forma, usando o Pablo dessa forma, então manda eu ter contigo então. E Pedro vai, o homem de fé. Só que Pedro é como a gente. Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a ver o vento. Ele perde o foco, porque o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser o Rei. E ele perde o foco pela dificuldade, pelo vento, pela prova, pela falta disso, falta daquilo, ele perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente perde a visão. E quando a gente perde a visão, a gente perde o propósito. E a gente fica sem direção. E aí bate o medo, porque nós, seres humanos que somos, nós temos medo. Não tenha, meu amado. Você pode dizer que é o cara mais forte, que mais corajoso, mas quando bate uma enfermidade, quando bate aleluia, quando a água bate na canela, não tem para ninguém, tu chora, esperneia, aí tu é o cara mais crente do mundo. Pelo menos é assim comigo, não sei com vocês, meus amados. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu estou olhando lá para a Sandra porque é assim que a gente tem que olhar. Ó. Autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O nosso caminho tem que ser assim. Ó. A Sandra lá como rei e eu aqui como Esther. No sentido figurado, é claro, né, meus amados? Não vou levar tudo na íntegra, né? Mas a caminhada tem que ser assim, meus amados. O vento vem. As provas vêm. A decepção vem. A angústia também vem. Vem tudo. Vem aqueles camaradas e dizem assim, para de berrar. O mestre não vai te atender. Vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de pedra. Se vir pedra, glorifica a Deus, porque também não jogam pedra em árvore que não dão fruto, a gente fala. E vai vir um monte de coisa, meus amados. Vai vir um monte de palavras, vai vir multidões. Todo mundo vai querer te parar, meu amado, porque não compreende, muitos não compreendem, e aleluia, mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus usa as pessoas para nos favorecer, porque, querido, quanto mais luta, quanto mais adversidade, é porque cada vez mais você está chegando perto, é porque cada vez mais você está chegando perto, querido. E quando você chegar na presença do Rei, aleluia, e se Ele dizer assim, meu filho, como diz a Bíblia, quando Jesus fala, quando Jesus é batizado, aleluia, ali nas águas do Jordão, e a Bíblia diz que o céu se abre e diz assim, ó, ei, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, queridos, eu creio nessa palavra, aleluia. É enfermidade? É enfermidade, então? Querido, toque nele.
O que é financeiro? Toque nele. Seja lá o que for, é a família. Meu Deus, quantos anos eu já estou, meu Deus, já, os cabelos já perdi, Fred, mas já estou, não quero dizer tempo, mas eu sonho com ver toda a minha família aqui. Eu sonho, é o meu sonho. Eu não paro de orar. Talvez não estou dizendo que eu quero que eles estejam aqui, mas eu quero que eles estejam no reino. E eu quero crer que você também, da mesma forma, querido. Mas então toque no rei. Toque nele, vá para a presença dele, querido. Faça tudo o que ele mandar. É o texto de João, no capítulo 2. O primeiro milagre que Jesus faz é em Caná da Galileia. E quando falta o vinho, Thaís, no casamento, diz que chega a mãe de Jesus e fala assim para os caras, faça tudo o que ele mandar. Aí está o segredo. Queridos, nós temos que atentar à voz de Deus, não à voz de homens. A voz de Deus e ver o que Deus está falando conosco. Eu falei essa semana e disse assim, ó, eu entendi assim, ó, falei para um irmão, disse, cara, Deus é individual. Todos que estão ao teu redor podem estar errados, mas se tu estiver na presença de Deus, meu querido, é a história de Gideões. Tinha 20 mil soldados, os 300 foram para a guerra vencer. Pô, de 20 para 300, e é assim que é, meu amado. Se você crer nele, se você ir na direção dele, se você olhar para ele, Grazi, se você se direcionar para ele, fazer o que ele quer, querido, ele não vai nos decepcionar. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem possibilidade, ele tem condição de fazer tudo muito mais superabundante. Mulheres que não podiam ter filho, hoje tem 4, é isso? 4 filhos. Eu estou com 3, meus amados. A minha esposa também não podia. 3. Algumas têm 2. Outras já estão indo para um, já pensando no segundo. Outras não têm nenhum, mas já na cabeça dela, no coração dela já tem. Aleluia. E alguns que já têm milhares de filhos, espiritualmente falando, hein? Não vão levar na íntegra tudo. Meus queridos, este é o Rei. Este é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Não importa. Amado, nós temos que entender uma coisa, de uma vez por toda. Não importa, aleluia, a condição. Não importa o tempo. Não importa nada. O importante é a tua intimidade com Ele. O importante é o teu posicionamento. Pensei nessa tarde. Pensei em muitas coisas. E às vezes a gente meio que lê o pensamento do povo. É uma verdade. Tem pessoas que pensam, a gente com o tempo vai passando, a gente começa a olhar para o semblante das pessoas, a gente até meio que já sabe o que as pessoas estão pensando. Tem pessoas que pensam assim, meu Deus, tanto tempo, e eu não posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, que já pensei muitas vezes assim, eu disse, Deus, faz tanto tempo, Senhor, que o Senhor me prometeu algo, porque Deus é Deus de promessa. E na semana passada, a gente está cheio de promessas, meus amados. Vocês estão cheios de promessas. Tudo aquilo que Deus falou para você, meu amado, ao teu respeito, se você ficar firme na presença do Rei, quando você menos esperar, aleluia, Ele vai dar notícia e vai falar. Domingo passado eu estava, ninguém aqui sofre assim, o pastor Paulo às vezes fala que fica assim naquela neura de orar e de ficar só escondido com Deus. E domingo passado eu fiquei assim, entrei assim na presença do Pai, do Rei, e disse, Deus, tá difícil, Pai, poxa, o Senhor sabe, tal, aquela coisa toda, está apertado, Deus, aquela coisa toda e tal. E aí a gente esteve na casa de uma parente nossa e é interessante como Deus faz conosco, né? Você já percebeu? Talvez com você não aconteça isso, mas às vezes você está ruim, aí você chega na presença das pessoas, elas pedem oração, eu digo, meu Deus do céu, eu precisava e vou ter que... E aí oramos ali, e aí a minha esposa, eu pedi para minha esposa, né, mulher, disse, bem, ora por ela, né, ora, profetiza a vida dela, né, abençoa ela. E aí ela orou, e quando a gente voltou no carro, bem rapidamente, uma visita bem de médico mesmo, meus irmãos, e quando ela disse assim, bem, eu senti uma alegria tão forte no meu coração. Ela disse, eu estou sentindo que está chegando algo grande. Eu disse, meu Deus, será que Jesus está voltando? Se for, eu vou começar a pedir perdão aqui. E tomara que não seja também, né? Mas ela falou assim, eu estou sentindo Deus vai nos surpreender.
Eu digo, ai meu Deus do céu, glória a Deus, né? Aleluia. Quando a mulher fala, meu amado, te prepara. Ai, queridos, e Deus é fiel. E assim, e a gente ouviu aí, não vou falar aqui para os irmãos, né? Deixar no óleo, né? Mas a gente ouviu assim, só ouvir já foi maravilhoso, assim, sabe? Porque Deus conhece. Querido, você pensa que Deus não te conhece? Você está redondamente enganado. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Vocês lembram aquele dia que o pastor, na direção de Deus, me ungiu aqui, nos ungiu, né? E a gente sempre tem um costume de pedir presentes, né, para Deus. Deus, por favor, me ajuda, faça. E quando eu estive lá na sala orando, eu pedi um presente para o Senhor. Eu disse, Deus, se eu puder pedir um presente, de tantos presentes que o Senhor tem me dado, eu quero um presente nessa noite. Eu quero o meu irmão mais velho aqui dentro. Eu chorei tanto ali. E o Senhor falou assim, é só isso? E eu não tinha convidado ele. Isso foi maravilhoso, que eu não tinha convidado, porque eu pensei, se eu convidar o cara, ele não vai vir, porque eu conheço meu irmão. Ele não vai vir. Aleluia. E quando eu saí daquela sala, meus amados, a minha esposa veio com o celular, eu nunca vou me esquecer isso. Ela disse, bem, teu irmão está vindo aí. Eu disse, Deus, tu és tremendo, Pai. Me perdoa, porque às vezes até eu prego e vivi tantos milagres na minha vida, às vezes eu duvido. Querido, eu não sei o que é. Eu não sei o que te entristeceu. Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei o que te fez ficar dormente, que te adormeceu, querido. Mas eu sei que o rei ainda está vivo. Eu estava lá na sala e eu via a pastora Dai cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. A tua vida, meu amado, está na mão dele. E quando tu pensares, de bobeira, de relance, achar que ele não tá te vendo, achar que tu és mais um na multidão, achar que ele não te conhece, aleluias, achar que tu está passando despercebido, meu amado, aleluias, aí ele vai vir com novidade. Mas, querido, por favor, vai para a presença do Rei. Às vezes nós convidamos vocês aqui para orar, e às vezes você pensa, mas eu vou ali me dobrar. Mas, querido, se você tem esse pensamento, eu vou ali me dobrar diante do Pablo. Não. Você não vai se dobrar diante de nós. Porque antes de você se dobrar aqui, a gente já se dobra lá atrás. É isso. E quando a gente fala aqui, a gente fala primeiro para nós. A gente ministra para nós. É por isso que eu choro. Eu não choro de tristeza, mas eu choro quando sinto a presença do Pai. Herdei isso há muito tempo atrás. Alguns sorriem, outros pulam, outros berram, mas eu herdei o choro, então eu fico feliz. É a confirmação que Ele está presente. Mas então, meu amado, quando alguém, ou quando diante dessa palavra, diante de tudo que foi dito, hoje é domingo, e eu sei que muitas são as necessidades, eu sei que tem pessoas aqui, e eu sei que tem pessoas que vão dizer, mas isso é tudo muito praxe, é muito clichê, é sempre a mesma coisa, mas eu tenho convicção de que tem pessoas aqui que estão passando no vale da sombra e da morte, pessoas buscando uma resposta, uma direção, a respeito de atitudes. Essa semana alguém falou para mim alguma coisa a respeito de tomar uma decisão. Eu disse, cara, sabe o que eu vou dizer para ti? Geralmente Deus manda a gente fazer o que a gente não quer fazer. É verdade. Alguém gosta de pedir perdão para alguém que te machuca? Você gosta? É gostoso? Alguém te ofendeu a vida toda, te machucou, te passou a perna, te roubou, fez tudo? É gostoso você se levantar e ir lá. Graças a Deus que nunca fizesse comigo, meu irmão. Me perdoa, eu te amo tanto, eu te amo tanto, 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 tanto. É fácil, meu amado? Não é.
Não é porque eu já fiz isso. Já fiz e faço. Ontem eu encontrei a pastora aqui no café da manhã ali. O Espírito Santo falou assim, vai lá falar com ela, vai lá falar com ela, vai lá falar com o Paulo, vai lá falar com ela. Ai, Deus, ai, meu Deus, não vou de novo. Eu disse, pastora, me perdoe, que no domingo eu estava mal, eu não te cumprimentei. Eu disse, mas você, Paulo, tranquilo? Eu disse, não é tranquilo. Me perdoa, tu me perdoa, porque se não me perdoar, você não vai me perdoar, eu estou lascado, não adianta. É fácil, meu amado. Não é. Não é. Não é. Mas quando a gente toma uma atitude dessa, eu vejo o céu se abrindo. Quando a gente toma aí se cumpre a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo para os outros, né? E no reino é diferente. Não espere acontecer. Faça você acontecer. Não espere os outros virem até ti. Não espere, não. Faça você. Você já conhece, você já sabe. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus faz o quê? E aquele que se exalta. Queridos, é uma palavra, eu sei que é difícil, porque eu já ouvi várias vezes esse tipo de palavra. E eu ficava no banco dizendo assim, não, eu? Não, jamais, não. Ele me paga, ela me paga. O bicho vai comer, o pau vai pegar, Michael. E era assim. Esse cara ele fala assim porque ele não vive isso aí, ele não sabe da minha vida, ele não me conhece, não sabe. É claro que não conhece, mas Deus te conhece. E é por isso que essas palavras saem da nossa boca. Porque a palavra de Deus nada mais, nada menos é que um espelho. Porque um espelho você vê o quê? O que você vê no espelho? Você vê você mesmo, como você está. Porque se nós fôssemos julgar nós mesmos, nós seríamos julgados? Que nada. Eu sou bom. Eu vou terminar, pastor Fred. Você já teve a experiência, nós temos psicólogos aqui. E os psicólogos, eles fazem, quando você vai fazer ou participar de uma entrevista de emprego, eles pegam e dizem assim, fale coisas que você acha negativo em relação a você. Quem é que consegue escrever alguma coisa ali? Começa a pensar, se eu escrever que eu sou desatento, o cara vai pegar isso aí e não vai me contratar. Se eu escrever que eu sou impaciente, o cara vai entender que eu sou um cara que não tem paciência para trabalhar aí. Se eu escrever, e fica naquela pilha, né? É difícil ou não é? É a nossa natureza. Agora, quando coloca ali, escreve alguma coisa boa para tua, meu Deus, não tem folha. Aqui é um pergaminho. Eu sou paciente, sou amoroso, sou longânimo, sou maravilhoso, eu sou o cara. Tá, que nem o Roberto Carlos, sou o cara, e tá, escreve, não tem mais folha, manda mais. O cara tá lá, chega, acaba a caneta. Mas quando vem o negócio ali de escrever assim, escreve alguma coisa que tu acha que não tá legal na tua vida, que tu uma particularidade tua que não é boa. Meu Deus, eu já passei por isso. Ai, Deus, E assim é a palavra de Deus, meu amado, é um espelho. É por isso que nós vemos assim, é por isso que nós devemos ouvir a palavra de Deus, é por isso que nós devemos ir para a igreja, porque ela é um espelho. Ali você vê como é que você está diante de Deus. Ali você faz um confere, ali você começa a perceber. Aí você fica nu. Você nunca teve a experiência, eu já tive, hoje eu tive essa experiência, eu estava lá atrás orando. O Senhor falou assim, fica quieto, cara. Te joga no chão e começa a chorar porque tu não é nada. Ele disse assim para mim assim, eu digo, Espírito Santo assim, deita aí, chora, cara, só chora, tu não é nada, tu não é ninguém. Chora na minha presença aí para ver se eu vou fazer alguma coisa, cara. Porque tu não tem nada, tu não é nada. Aí eu comecei a chorar que nem criança pequena. Eu digo, Deus, como tu és bom e maravilhoso, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de relacionar com pessoas, eu não sou digno de caminhar, eu não sou digno de ouvir tua voz. Aí o Senhor disse, agora tu entendeu, ó. Agora estás entrando, ó. Agora tá, como faz o Júnior e o pastor Rosane, agora tu vai ser meu faixa. Meus amados, nessa noite, diante dessa palavra, se atire, não ande, não caminhe, mas se atire na presença do Rei. Porque se Ele levantar, e vai levantar o cetro dEle, querido, aquilo que era impossível para o homem é possível para Deus. E Ele faz, Ele continua fazendo, e Ele vai fazer muito mais. Mas é necessário muitas coisas. É necessário nós deixarmos algumas coisas de lado, orgulho, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acho que vai dar certo, aquilo que eu presumo, aquilo... Eu falei para o pastor André ontem, de manhã no culto do Café dos Pastores. Cheguei ali para ele e disse, pastor, você já viu uma coisa interessante na nossa vida? O tempo vai passando e nós, todos nós, talvez vocês não sejam, só eu sou assim.
a gente quer formatar, a gente quer colocar Deus numa caixinha e a gente quer chegar assim, poxa, eu quero a cura, eu desejo muita cura, mas só vou ser curado quando cantar aquele hino 340 da harpa. Ou quando o fulano que não canta, que não louva, daí eu vou ser curado. Ou quando esperar o dia que eu vim ministrar, ou que eu vou... Não é assim com a gente, é bem desse jeito. Eu só vou, eu preciso, mas a gente começa a colocar condição, a gente começa a colocar barreira, a gente começa a formatar um monte de coisa, queridos. Deus, ele é extremamente simples. A única coisa que ele quer na nossa vida é que nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai. Pronto, só. Foi assim que ele fez com todas as pessoas que curou e é assim que ele tem feito. Ele só quer um coração rendido. Tem alguém para louvar o Senhor aqui nessa noite, pastora Dait, aqueles hinos maravilhosos? Aleluia. Nós vamos orar ali, queridos. Eu tenho certeza, eu sei, meus amados, eu sou um deles, eu sei que tem muitas pessoas aqui com situações bem difíceis, mas Deus, ele é Deus do impossível. E ele, queridos, para ele 101 é uma coisa só. O Pico Everest e onde eu moro, lá morro, é uma coisa só, meus amados. Para ele não tem diferença. Ele falou que ele tem todo o poder realmente, querido. Mas hoje em dia, nós temos que desejar. Hoje em dia, nós temos que ansiar por isso. Amados, você não precisa vir aqui, porque não é a nossa vinda. A nossa vinda, ela não pode ser física. Ouça bem o que eu vou falar agora. Essa vem agora, pastor Paulo. A nossa vinda, ela não é física. A vinda que Deus quer, que o Rei quer que você faça, é a vinda espiritual. Porque muitas das vezes eu venho, a Simone é o Rei agora. Achei um Rei padrão aqui agora, bem perto, né? A Simone é o Rei. Eu vou para... Pastor? Tá tão bem formalizada ali, tão elegante, né? Aí a Simone é o Rei, eu vou para a presença do Rei. Eu vou só de físico, né? Só no meu corpo aqui. Mas a minha mente não está ligada no Rei. Mas esse Rei aqui, ele me conhece. Esse Rei não me olha com os olhos humanos. Esse Rei conhece meu coração. Esse Rei não vai estender para mim. Não vai me abençoar. Mas agora, em contrapartida, eu vou... eu vou na presença do Rei agora. Queridos, com o coração e com a mente, com tudo junto, eu faço que nem aquela mulher. Olha, eu não quero nem tocar no ombro da Simone. Só tocar na orla dessa calça linda dela aqui já é o suficiente. Será que ele não me conhece? Será que Deus não me conhece? Será que Deus não sabe o que eu venho fazer aqui no domingo? Será que Deus não sabe o que eu faço na segunda, na terça e na quarta, meus amados? Será que Deus não sabe o que eu faço lá quando eu estou com a minha família, trancadinho lá, onde ninguém vê, onde os irmãos não veem, onde ninguém vê, mas o Pai vê? Queridos, nós temos que entender que nós estamos nu na presença do Pai. Eu posso formatar, Rei, que eu sou um menino belo, bonito, educado, gentil, meigo, carinhoso aqui na tua frente, Rei. Mas quando eu estou lá na minha casa, eu sou o cão chupando manga. E o Rei não está me vendo. Não, o Rei não conhece, o Rei não sabe. E guerra, e panela, e tudo. Aí quando eu vou lá na presença do Rei, eu sou tão querido, sou tão amado. E eu esqueço que o Rei olha aqui dentro. Eu esqueço que o Rei me vê todo dia, porque ele fala assim, ei, não é o pastor Fred, não é o pastor Paulo, não é os pastores, não são os homens, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que tu faz, eu sei como tu anda, eu sei o que tu pensa. Amados, não é mais hora, por favor, não é mais hora. Chega, não é mais hora de acharmos ou de pensarmos, de sermos ingênuos, de acharmos que Deus não está nos vendo. Quando estamos juntos, oh meu Deus, quando a gente faz uma visita, aleluias, para orar entre aspas, para falar das bênçãos entre aspas. Hoje eu tive uma conversa em particular com meu filho, 14 anos de idade. Sentei na mesa com ele e disse assim, filho,
Meu filho não é perfeito não, meus amados. Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita. Eu tenho plena consciência disso. E eu oro assim, Deus, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero me aperfeiçoar, porque eu sei que Tu me aperfeiçoa. Tu és perfeito, então eu quero ser perfeito igual ao Senhor. Eu não sou, porque se fôssemos não estaríamos aqui, pastor Fred. Mas eu quero. Eu olhei para o meu filho e disse, filho, tu és uma criança. E tu estás cheio de informações e de ideias. Tu pode ser duas coisas na vida, filho. Tu pode ser um menino que vem influenciar, ou tu pode ser um menino que seja influenciado. E eu quero crer, em nome de Jesus eu falei, eu quero que tu venha influenciar. Eu quero que tu venha. Eu não estou bravo, meus amados. Pelo amor de Deus, não fique assustado. É o jeito de Deus. Eu disse, eu quero que tu venha influenciar, filho. Porque aí eu comecei com a palavra e disse, filho, a Bíblia diz que nós temos que ser a luz e o sol. E o que a luz faz, Nicolas? A luz onde vai ilumina. O sol onde vai tempera. Ou a gente pode escolher, e eu não quero que tu escolha isso, ser treva. O que a treva faz? Onde a treva vai, escurece. Onde a treva vai, entristece. Onde a treva vai, traz morte. Tudo que fala de treva, fala de coisa ruim. Eu digo, filho, a Bíblia diz, se hoje atentares para a minha palavra, para a minha voz, e escolheres fazer o bem, tu vais ter o melhor nessa terra. Muitos pratos vão chegar para ti, filho. Muitas coisas boas, aparentemente, vão chegar para ti, filho, mas não, filho. Seja um menino temente a Deus. Não se contamina. Não se deixa envolver. Não se prende com as coisas aqui, filho. Porque tu bem sabes, eu sempre falo e sempre digo nas conversas com meu filho, tu sabes, filho, que pelo humano tu não estaria aqui. Mas o Pai quis que tu estivesse aqui, filho. Então jamais, nunca esqueça. Eu sempre faço isso pro meu filho. Nunca te esqueça de onde Deus te tirou, filho. Nunca te esqueça que foi Deus que quis. Deus quis tanto que eu e a minha esposa, a Fábio na época tomava anticoncepcional mais caro, mais eficaz do mundo. E quando ela engravidou, Grazi, eu achava que ela estava doente, porque não pode. Como é que pode? Não pode. Mas quando Deus quer, não tem para ninguém, meus amados. Quando Deus diz acabou-se. Todo mundo pode tentar barrar, todo mundo pode tentar prender, todo mundo pode vir contra, mas não vão vir contra. Quando vir contra, não vão vir contra nós, porque a Bíblia diz, Grazi, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Vocês sabem o que é a menina dos olhos de Deus? Eu não vou fazer aqui. É essa parte aqui que nós temos aqui. Tenta você enfiar o dedo ali dentro. Na hora que você for enfiar o dedo, fecha. Assim somos nós na presença de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, que olha o cuidado, o carinho, o zelo. Por que não servir um Deus assim? Por que não ir na presença de um rei assim, que só tem o bom e o melhor para nós? Aleluia. Se até hoje, meu amado, em nome de Jesus, se até hoje tu não és feliz, se até hoje o teu olho não brilha ainda, meu irmão, se até hoje tu não alcançou e não tem alcançado, muitas das vezes a gente se sente numa situação assim, ó. A gente caminha, pastor Paulo, e quando parece que a gente vai colocar a mão, escapa. E eu escutei esses dias, eu e o Ricardo escutamos uma coisa esse dia que tinha os nossos ouvidos, pelo menos o meu, mexeu comigo dentro de mim. Que nem toda prova, porque às vezes a gente quer prova, o diabo. Querido, não tem nada a ver com o diabo, não. Deus nos conhece. Muitas das vezes nós não botamos as mãos em algumas coisas, porque se nós colocarmos as mãos em algumas coisas, nós vamos nos perder. E Deus nos conhecendo, e aí eu começo a entender que Deus é Pai. É como meu filho, pastor Fred deu o carro para o seu filho, mas esperou primeiro ele fazer a habilitação, né? Fez todo o processo e tal. E essa semana eu estava conversando com ele, ele disse, Pablo, eu não deixo meu filho viajar longe, deixo esporadicamente e tal, porque eu entendo que ele não conhece as rodovias, as vias ainda. Olha só, meus amados, é assim que Deus nos trata. Às vezes a gente quer tanta coisa e não chega pra gente e diz, Deus mudou. Não, querido. Porque eu conheço muitas pessoas que ganharam bens, casas, móveis e um monte de coisas, meus amados. Ganharam carros e não deixavam nem os irmãos entrar dentro para não sujar. Claro que aqui não tem isso, meus amados, mas eu digo que é assim. Deus nos conhece dessa maneira. Então, meu amado, não é o diabo, não é Deus, não é o Senhor que mudou, não, porque Deus te conhece. Porque Ele sabe que se Ele colocar alguma coisa na tua mão que venha te prejudicar, Ele não coloca. Ele não permite,
E eu sei que tem muitas pessoas aqui que Deus quer honrar. Tem muitas pessoas que têm promessa de ser grandes empresários de Deus, de sustentar a obra, de fazer grandes coisas, meu amado. Mas essas coisas não acontecem porque Deus te conhece. Essas coisas não, porque não é tempo também, porque a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado, querido. Deus não vai dar uma estrutura para nós que nós não podemos suportar. Deus não vai dar nada nas nossas costas que nós não possamos carregar. Porque qual é o pai que quer matar o filho? Qual é o pai que quer matar o filho? Pelo contrário, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho, que dirá o nosso pai? Vem para a presença do rei. Aleluia. Deixa esse formalismo. Deixa tudo aquilo que a gente formata a vida toda e ouviu. Deixa cair por terra, querido. Viva o milagre de Deus. O Elcio vai testemunhar ainda. Eu olho para a Angélica assim, eu vejo o milagre de Deus ali. Aleluia. Será que só eles são dignos? Elcio, só tu é merecedor, cara? Não, todos nós somos. O mesmo preço que foi pago por eles foi o preço que foi pago por cada um de nós, queridos. O mesmo Deus que eles servem é o Deus que nós servimos aqui. O mesmo Deus que eles professam é o mesmo Deus que nós professamos. E Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe quem muda? Quem muda, a igreja? Nós mudamos. Não mude, querido. Seja o mesmo homem de fé. Quando você recebeu Jesus, aleluias, Ricardo, não ria. Quando você recebeu Jesus, querido, isso eu preciso falar aqui. Lembra quando você aceitou Jesus? Não, a gente diz aceitou, mas quando você recebeu, lembra o que você fazia? Eu me lembro que podia dar chuva de cair canivete, eu ia visitar, ia discipular, eu ia, Fredão, na maior alegria. Eu me lembro que o Nicolas, é isso, amor? O Nicolas era pequeno, tinha um carrinho, eu ganhei. Meu Deus, pai, eu quero me converter de novo. Eu me lembro que tinha um carrinho, meus amados, que a gente ganhou. O Nicolas era de colo. Pegava eu e a Fábio com um guarda-chuva maior que o carrinho, que nós tudo juntos, né, meu amor? Subia um morro. Meu Deus, só Jesus, para ir lá falar do amor de Deus na última casa, no final da rua. Às vezes o irmão nem queria receber a gente. Aleluias. E ontem eu nem fui fazer uma visita pro irmão praticamente, mas fui comer um jabá. E o meu carro estragou e eu comecei a ficar indignado. Aí o Senhor falou assim, ó, cara, tu tens... Antes não tinha carro, agora tens carro. Começa, a minha esposa também, começa a glorificar a Deus. Queridos, nós somos tão ricos. Nós temos tantas coisas. Nós somos a igreja... Nós não entendemos algumas coisas ainda. Nós não entendemos que nós somos ricos. Nós não entendemos que nós temos tudo. Aleluias. Porque o tudo para o mundo é o bem material. Mas o tudo que nós queremos falar nessa noite é o espiritual. Aleluia. Nós podemos ter tudo e correr o risco de ao mesmo tempo não ter nada, que é a presença do Pai. E nós podemos ter o inverso. Mas a Bíblia diz que os sinais acompanharão, querido. Se você tiver a presença do Pai, se você tiver a comunhão com o Pai, a fidelidade, se você se posicionar como Esther se posicionou, aleluias, Deus, Ele vai te surpreender, querido. E você, se você tiver aqui ainda, porque a gente não sabe, muitas pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas não ficarão aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão levadas daqui, queridos. Porque a igreja, ela é uma gestação. Tem muitas pessoas que são filhos daqui, mas vão ser levados para outros lugares. Eu vejo aqui pastores, eu vejo aqui evangelistas, eu vejo aqui missionários. E às vezes você fica inconformado, dizendo, meu Deus, por que eu tenho que passar? Por que eu tenho que ouvir tudo isso? Porque lá na frente você vai fazer igual. Igual não, você vai fazer melhor. Muito melhor. Porque já foi criado o padrão na tua mente. Você já viu. A gente só faz o que a gente copia. A gente só copia o que a gente vê. Não tem como ver. Não tem como fazer sem ver. Queridos, eu quero que você se ponha de pé. Pastor Paulo, desculpe toda a demora, né? Obrigado, querido. Não te estresse. Esse é um homem de Deus. Não te estresse. Se fosse outro, já dizia, cara, falasse demais já. E já findou o meu tempo, né? Quanto tempo faz?
Eu sei que vai demorar, Fred. Por isso que eu estou tomando tempo aqui. Vai demorar para mim ministrar, Fred. Eu sei, mas então... Ele não está pensando isso. Mas quanto tempo faz que tu não chora mais? Quanto tempo faz, querido, que tu não te alegra mais? Quanto tempo faz que tu não chora com louvor desse? Quanto tempo faz que tu não chega na tua esposa, como eu cheguei hoje? Não faz tempo, eu sempre faço isso, meus amados. Mas deita do ladinho dela, a esposa representa a igreja. Eu te amo. E ela vem e diz, eu te amo também. Quanto tempo faz, querido, que tu não sente aquela alegria, aquele prazer, aquela coisa louca de estar na presença do Pai? Quanto tempo faz que tu não pula mais, querido? Quanto tempo faz que tu não sorri mais? Ei! Quanto tempo faz que tu não se joga na presença dele? Apriantou, quanto tempo faz, querido? Quanto não é usado na presença dele?